A paz do Senhor. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra aqui no livro de João, capítulo 3. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha história. Me chamo Darcilene. Em 2020 eu tive um encontro muito forte com Deus e eu quero compartilhar nesta tarde. Mas antes, para a nossa reflexão, eu quero deixar no livro de João, a passagem que Deus entrega, capítulo 3, do versículo 1 adiante. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é o Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repetir novamente. Jesus responde: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2020 eu nasci de novo. Graças a Deus, morri para o mundo e hoje eu estou servindo a Deus. Vamos dar continuidade para que a gente possa entender. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, vocês ouvem o barulho que ele faz, mas não sabem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá nasceu, o Filho do Homem. Glória a Deus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra deixa bem claro: se você crê, terá a vida eterna. Em 2020 foi quando eu tive um encontro com Deus. Foi muito forte. O Senhor, ele já me despertava bem antes, mas eu não vim obedecendo o chamado.
Eu ia para a igreja, eu voltava para casa como se nada tivesse acontecido. E era como se diz, um pé na igreja, outro no mundo. Porque meus avós, meus pais me criaram mostrando a verdade. Porque a palavra de Deus diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não venha se desviar dele. E meu avô, minha avó, minha mãe sempre fizeram a parte deles, de mostrar para mim a verdade. Eu ia para a igreja mesmo sem vontade, mas eu ia, porque minha avó me obrigava a ir. Mas eu sou grata por tudo, porque hoje, graças a Deus, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, graças a eles que me ensinaram. E quando foi em 2020, eu passando, né, pelos momentos, querendo viver a fase da juventude, querendo, né, fazer a vontade da carne. Ali eu queria saber só de farra, bebedeira, cigarro e curtição com os amigos, namorava, paquerava, só fazia coisa que desagradava totalmente a Deus. Então, em plena pandemia, quando você não está no caminho do Senhor, você não tem amor ao próximo, você não está nem aí para ninguém. Então eu não respeitava a família, eu não respeitava amigos, não respeitava nada. Eu queria fazer, né, o que desse na telha mesmo, o que desse na cabeça de fazer. Então a gente tem que prestar atenção que às vezes os nossos planos não é os planos de Deus. E eu estava fazendo meus planos, mas não estava sendo compatível com os planos de Deus. Então o Senhor me chamou. O Senhor me chamou através da dor. Eu tinha chegado do trabalho sábado e eu cheguei, me arrumei, eu meio agoniada em casa. Eu fui pra casa da minha prima, lá beber, né, e jogar a conversa fora. E lá a gente, quando terminou, eu vim pra casa, bêbada, me deitei. No dia seguinte eu tava já com coriza, nariz espirrando, e eu liguei pra gerente, porque na segunda-feira eu disse: eu acho que não vai dar pra me trabalhar. Ela falou: não tem problema, se não der, você vê aí. Então eu fiquei, né, na segunda eu já fui ao médico, o médico já disse logo que era Covid, fiz o tratamento de início e não melhorei. Na terça voltei, piorando, quarta, quinta, semana toda, muito debilitada. E eu ia, o médico voltava, os médicos já estavam me dando diazepam para me acalmar. Então eu no estado muito debilitado, sentindo dor nas costas, deitava de um lado, doía, deitava do outro, doía. E eu com falta de ar, pressão oscilando, fraca, debilitada. Quando foi no sábado, meu filho viu eu no estado muito fragilizado em cima de uma cama, e ele disse: mãe, eu vou chamar o Uber de novo para a senhora. E eu disse: chama, filho. Fui no banheiro. Só que nessa minha ida para o banheiro, eu escutei a voz de Deus. É importante que a gente escute a voz de Deus, porque Deus, Ele fala aos nossos corações. Então eu escutei a voz de Deus dizendo: vai para o teu quarto e ora. Eu obedeci, porque eu sabia que aquela oração ia fazer uma diferença na minha vida. Então eu disse: filho, tu já chamou o Uber? Mãe, estou tentando. Pois cancela e a gente vai para o quarto orar. Quando eu cheguei no quarto para orar, comecei a falar com Deus. Eu fui muito verdadeira com Ele, porque esse é um dos segredos. O Senhor quer a sua sinceridade. Então eu cheguei e disse: Senhor, meu Deus, eu estou muito fraca, muito falta de ar, estou muito debilitada. Eu estou aqui orando, Senhor, porque eu já não estou encontrando mais solução na medicina. Eu estou aqui orando, Senhor, para te pedir, meu Pai, que o Senhor me dê uma chance. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou sentindo que a morte está chegando para mim.
Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha me ajudar. Mas eu te peço perdão também pelas minhas falhas, meus erros. Eu lembro que muitas vezes eu errei contigo, eu falhei, prometi as coisas e não cumpri. Eu estou aqui agora, te pedindo, ó Deus, uma chance. Porque eu estou fraca, eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu não quero deixar os meus filhos órfãos. Se o Senhor puder me dar uma chance, mas tu conhece também o meu futuro, não adianta eu querer te enganar. Eu quero me levantar daqui, mas para te servir, ser uma verdadeira mulher diante de ti. Eu quero me tornar uma nova criatura. Por isso que a palavra de Deus aqui diz no livro de João. Então, ali eu comecei a falar com Deus e eu disse: Senhor, tem piedade de mim. Quando eu comecei a falar com Deus, e ali eu disse ao Senhor: Senhor, eu te peço uma chance, mas tu conhece, se for para me te enganar lá na frente e eu não servir a ti verdadeiramente, pode me recolher. Me recolha, salva a minha alma, tem misericórdia de mim e cuida dos meus filhos aqui na terra. Só que esse não era os planos de Deus, porque deu tempo antes da morte eu me arrepender. Então quando eu me arrependi, automaticamente o Senhor Jesus trabalhou na minha vida. Porque quando você reconhece seus erros, suas falhas, seus pecados, e ali você começa a apresentar diante de Deus, o Senhor começa a trabalhar na sua vida. Então o meu filho começou a falar em línguas e colocou a mão na minha cabeça. Meu filho hoje tem 19 anos, graças a Deus tem um chamado pastoral muito forte, um menino de Deus, que ele veio para os caminhos do Senhor antes de mim. Então ele já vinha orando por mim, ele já vinha buscando por mim, pela minha vida, pelejando pela minha alma. Então o Senhor começou ali a usar o Cauã, e eu comecei, graças a Deus, ali ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Na mesma hora, a minha cabeça começou a esquentar e o meu fôlego começou a tornar. Então, a partir dali, a minha vida começou a mudar. De repente, a minha vida começou a mudar da água para o vinho. Terceiro dia eu já estava curada da Covid, testemunhei nas redes sociais, graças a Deus. No quarto dia eu já estava andando de bicicleta para treinar os pulmões, para saber como era que estava. Porque graças a Deus, uma coisa que o Senhor sempre me entregou desde criança foi a ousadia. E foi com essa ousadia, essa coragem, porque o inimigo também, ele fala ao seu ouvido para lhe lançar medo. Nesse intervalo do banheiro, o inimigo também falou ao meu ouvido. E ele falou: vai, se deita, porque senão vai piorar. No íntimo, você consegue ouvir o lado negativo e o lado positivo. Então você nunca dê lugar, nunca dê ouvido negativo. Pensa só no positivo, porque o positivo é Deus falando no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus eu não dei ouvido à voz do diabo, porque se eu tivesse dado ouvido à voz do diabo, se eu tivesse ficado deitada com medo da falta de ar e com medo de morrer, eu tinha morrido realmente. Então, eu ali mesmo, sim, fraca, debilitada, eu busquei ao Senhor e Ele me deu o renovo. Fui batizada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje já estou com mais de 2 anos no caminho do Senhor. Faço parte da comunidade das nações. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu digo uma coisa, meu irmão. Eu não sei qual o problema que você passa, qual a situação que você está enfrentando, qual a dificuldade, se é no casamento, se é financeiro, se é com os filhos. Mas creia que o Senhor está contigo. O Senhor está no comando das nossas vidas. O dia de amanhã só pertence a Deus. Não pertence a nós. Então não adianta a gente querer fazer um plano, porque os planos de Deus é totalmente diferente. Então quando você está nos caminhos do Senhor, você vai seguir os planos do Senhor. Você está no mundo, você quer seguir os conselhos do mundo. Graças a Deus, hoje eu estou aqui, o Senhor vem me usando poderosamente nesse período desses anos a qual eu servi a Deus. Ele já, graças a Deus, muitas vidas já foram libertas, curadas.
Deus vem trabalhando poderosamente. Quem anda comigo no meu dia a dia sabe a pessoa a qual eu me transformei. Quem me conhece sabe. Quem viu eu no passado e vê eu no presente hoje diz assim: quem diria que você ia mudar? Mudou demais. Aqui é só o corpo, o espírito é outro. Até o comportamento muda, o linguajar muda, tudo muda. Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Agradeço o irmão Bruno pela oportunidade. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua caminhada em Cristo. Todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.